É de muita importância esta mensagem. Vamos falar a respeito das manifestações e dos movimentos de protestos contra o governo impostor. Por sua atenção, obrigada. Entenda o que ocorreu no mês de novembro e as causas que dividiram as manifestações em duas: o movimento do impeachment e o movimento da intervenção militar. O nosso dever é combater esta tática de divisão utilizada por comunistas gramicistas, que foi articulada e introduzida por pessoas de importante popularidade, e que veio enfraquecer os protestos dividindo-os. Não sabemos se foi intencional ou não. Não sabemos se houve interferências partidárias para manipular o povo, ou não. Mas sabemos que prejudicou as manifestações e as enfraqueceram, e devemos corrigir isto imediatamente. Em São Paulo, a Avenida Paulista recebeu 25 mil manifestantes, e foi o palco das tensões, que serão narradas a seguir. No carro de som surgiram figuras partidárias como políticos, candidatos e ativistas. Também foi introduzido o cantor Lobão como ícone popular de protesto. Lobão logo se preocupou em avisar que ninguém estava pedindo a volta da ditadura. Ele se referia a uma boa parcela de manifestantes que levavam cartazes de intervenção militar. Vamos esclarecer um detalhe. Não existe brasileiros que pede ditadura, isso é uma farsa introduzida por políticos para gerar preconceito na sociedade e banir qualquer ato popular que pede intervenção militar, pois os políticos temem uma possível intervenção militar sim. Há uma grande diferença entre pedir ditadura e pedir intervenção militar. Ditadura é antidemocrática, mas intervenção militar é democrática, prevista na Constituição, e pode ser pedida pelo povo sim, desde que o povo esteja se sentindo ameaçado pelo governo, como é o caso atual da ameaça comunista e o aparelhamento dos poderes. Detalhe esclarecido. Para se concretizar o repúdio aos manifestantes intervencionistas, então fizeram no dia 10 de novembro, um hangout entre o professor Olavo de Carvalho, residente nos Estados Unidos e conhecido como um entendedor do avanço comunista na América Latina, Dalma Corsini, também residente nos Estados Unidos, juntamente com Lobão e alguns líderes de movimentos de impeachment. Neste hangout definiram que qualquer manifestante que levasse cartaz de intervenção militar deveria ser considerado como um infiltrado e petralha, isto é, militantes do PT. Assim, no dia 15 de novembro ocorreu a segunda manifestação na Avenida Paulista, com apenas 8 mil manifestantes. A maior parte dos intervencionistas, coagidos pelo hangout que foi viralizado nas redes sociais, não compareceram. Já os intervencionistas presentes foram repudiados pelo cantor Lobão novamente. Desta forma, ficou definido dois movimentos de manifestações, sendo um defensor do impeachment e o outro defensor da intervenção militar constitucional. Então resume-se que os responsáveis pela divisão da manifestação foram Olavo de Carvalho, Lobão e Dalma Corsini. A partir daqui as manifestações seguiriam separadas, em datas separadas. Então, assim que o movimento defensor do impeachment protocolou sua próxima manifestação para o dia 29 de novembro, o movimento intervencionista protocolou sua manifestação para outro fim de semana, o dia 6 de dezembro, no mesmo local, a Avenida Paulista. O primeiro movimento do impeachment faz então sua manifestação no dia 29, porém recebeu apenas 500 manifestantes. Com isso, toda a atenção se volta para a próxima manifestação, a dos intervencionistas, do dia 6 de dezembro. Para esta manifestação, somente uma página do Facebook já havia confirmado mais de 4 mil pessoas. Você já pensou qual a repercussão de milhares de pessoas pedindo intervenção militar? Você já pensou na ameaça que este ato representa ao sistema político atual? Então, diante desta ameaça, políticos de vários partidos como Aécio Neves, José Serra, Paulinho da Força, Soninha, Mara Gabrilli, até o ex-candidato à presidência Eduardo Jorge, publicaram pequenos vídeos no YouTube fazendo convocação de seus eleitores para invadirem a manifestação dos intervencionistas.
a fim de gritarem por outros motivos, como por investigação de corrupção, coisas que os brasileiros já sabem que acabam em pizza. O ato de abafar o grito de pedido de intervenção na manifestação dos próprios intervencionistas, deixou claro o medo que os políticos possuem, expondo seus pontos fracos e mostrando como eles são trapaceiros e manipuladores. Pedir impeachment e investigação de corrupção é conveniente aos políticos, muito conveniente, pois os colocam em uma zona de conforto, já que todos os poderes estão aparelhados à corrupção e à impunidade. Outro fato, os políticos também foram na manifestação e, em entrevista à mídia, repudiaram os intervencionistas e encobriram a verdade, dizendo que haviam apenas uma meia dúzia de pessoas antidemocráticas pedindo a volta da ditadura. Agora, aviso aos manifestantes que pedem impeachment. Você entendeu o ponto fraco do sistema? Se você quer realmente ajudar o país, se você quer colocar a oposição para trabalhar a favor de seu pedido, fica a dica: junte-se aos intervencionistas, pois serão bem-vindos, e não haverá preconceito nem repúdio, e peça intervenção militar. Bote medo no seu político. Verá que no dia seguinte, se reunirão todos os partidos, inclusive a base aliada, para tratarem o impeachment, mas caso vier uma intervenção, melhor ainda, pois o Brasil precisa de uma limpeza geral, tanto política quanto na Constituição, e já virou uma colcha de retalhos favoráveis aos ladrões. E não se preocupe, caso o governo militar provisório levar mais tempo que 3 meses para auditar tudo e todos, para prender os ladrões e traidores da pátria, para corrigirem a Constituição e introduzirem leis severas para políticos ladrões. Não se preocupe se levar mais tempo. Que dure 1 ano, ou até mesmo um mandato inteiro. Detalhe a ser esclarecido. Não se preocupe, pois ladrões governaram nosso país por 30 anos, e apenas fizeram o oposto. Me diga se ao menos uma usina hidroelétrica foi construída, neste período de governo civil e democrático fajuto? Você sabia que o Brasil não pode receber nem mesmo uma indústria produtora de alumínio, pois provoca desequilíbrio energético e apagão? Me diga se a violência que hoje assola o Brasil, com 60 mil assassinatos por ano, existia na época do governo militar. Você sabia que não foi ditadura militar, mas governo militar? Você sabia que a nossa história moderna, introduzida nas escolas e vestibulares, foram escrita por socialistas? Será mesmo que você sabia? Desta forma retrataram o governo militar como ditadura opressora, mas na verdade em 20 anos de governo militar, apenas 2 centenas de terroristas comunistas foram torturados e mortos. Escrever a história moderna no sentido socialista foi uma tática chamada Revolução Cultural, discutida pelos socialistas comunistas desde 1967 nas convenções secretas da ESUNE. Você sabia que nossos hospitais deveriam se despontarem como os mais tecnológicos do mundo, diante da riqueza do nosso país? Você sabia que a Amazônia foi dividida em micronações, chamadas reservas indígenas, apoiadas por ONGs financiadas por empresas estrangeiras que exploram as riquezas minerais clandestinamente? Você sabia que os índios estão estudando cultura e linguística em países europeus e logo poderão pedir o reconhecimento de suas reservas como nação independente, a mando de estrangeiros? Sabia que a ONU vai correr e legalizar isto, pois a ONU é dirigida por membros dos países exploradores? Então, amigo patriota, entenda que precisamos nos unir para salvarmos a nossa pátria. Detalhe esclarecido. Voltando ao assunto das manifestações, a verdade é que os políticos detêm a arte de manipular a sociedade já faz 30 anos. Para eles, naturalmente que o ato de uma manifestação pedir intervenção militar é ameaçador ao sistema político atual que os alimentam, e assim, deve ser sufocado imediatamente. Por isso das manobras, por isso introduziram muito material mentiroso na mídia censurada e introduziram publicações nas redes sociais, preconceituando esse tipo de manifestante, a fim de desconstruir o movimento intervencionista e interromper novas adesões de membros. Percebem como eles jogam a sociedade para o lado que os convém, enganando todos. Vejam como exemplo o comentarista Bob Fernandes dizendo na TV:
Não nos enganemos. Bolsonaro e os ativistas pela ditadura são o fascismo, o ovo da serpente que já está aí sendo chocado nos esgotos e expelidos em ruas, redes e mídias. Vejam como eles manipulam e introduzem preconceitos na sociedade. Esta não pensa no sentido de se proteger, pois é inocente. Conclusão: os políticos revelaram sem perceberem seus pontos fracos. Entenda que a única maneira de solucionar a calmaria em Brasília é pedir intervenção militar constitucional. Portanto, liberte-se de movimentos, seja o seu próprio líder, seja consciente e lute para construir um país bom, que permitirá você envelhecer em paz e deixar uma pátria segura aos seus filhos e netos. Vá na manifestação da Marcha da Família, no dia 28 de março, a partir das 14 horas, nas principais capitais brasileiras. Ajude a todos divulgando. Procure o movimento intervencionista de sua região. Normalmente o MBR organiza a maior parte das manifestações. Entre em grupos intervencionistas no Facebook. Basta procurar por nomes como Intervenção Militar, Generais do Brasil, Pedimos Intervenção, etc. Também siga manifestantes que sempre postam datas de manifestações, como Durval Ferreira, Cristina Perviani, Joy Patriota, Everson Navarro, Daniel Barbosa, entre outros.